Seja bem-vindo a mais uma gravação, a mais uma aula que faz parte aí desse conjunto de lives e de gravações com conteúdo resumido e extra sobre a nossa disciplina de exercício físico nas diferentes populações. Eu sou o professor Daniel Vicentini de Oliveira, eu vou acompanhar você novamente, agora na unidade 4, um resumo sobre as dislipidemias, as questões clínicas da dislipidemia e principalmente a prescrição do exercício físico, né, as recomendações principalmente. Assim como na aula conceitual, eu não abordei a síndrome metabólica especificamente, porque a prescrição do exercício para síndrome metabólica é semelhante à para diabetes, para hipertensão e também para dislipidemias, não tem quase nenhuma alteração. A questão é mais teórica, né, do que seriam essas síndromes metabólicas, que nada mais são do que um conjunto de alterações metabólicas do organismo que geram hipertensão, que geram diabetes, que gera dislipidemia. Então, preferi focar tanto na conceitual quanto aqui nesse resumo, obviamente, sobre a dislipidemia em si, que é uma consequência da síndrome metabólica, tá bom? E aí na live também a gente conversa um pouco e podemos aí sim tirar dúvidas sobre síndrome metabólica, mas a prescrição do exercício físico segue esse mesmo parâmetro de exercício mesmo específico para diabetes, hipertensão, são só alguns cuidados que cada doença, no caso, cada consequência da síndrome metabólica pode trazer, tá? Bom, então vamos só relembrar algumas questões, principalmente em relação à dislipidemia e o que ela é. Né? O nome já diz, dislipidemias. Lipidemias, né, lípide, principalmente vem de gordura, emias vem aí de doença e vem de distúrbio. Então é um distúrbio, uma desregulação no metabolismo dos lipídios. Então, o lipídio, né, a gordura, ele tem várias funções, porém, quando há um desequilíbrio na função, né, no metabolismo desses lipídios, nós temos a dislipidemia, temos algumas consequências, né, sendo a principal delas, o acúmulo de ateroma, de placas de gordura na parede das artérias, como você vê nessa ilustração. Então, nós temos os fosfolipídios, nós temos o colesterol total, o LDL colesterol e o HDL colesterol, sendo o LDL, né, os de baixa densidade e o HDL de alta. O LDL é o colesterol ruim, o HDL é o colesterol bom. E os triglicéridos ou triglicerídeos, né, que nós conseguimos bastante a partir da alimentação, e eles estão geralmente em alta quando a alimentação está muito gordurosa, principalmente a base de gordura trans, gordura mais de qualidade ruim, e também quando o sedentarismo está presente, né, a baixa prática de atividade, principalmente exercício físico. E aí nós temos ácido gráfico, deixo por último, porque, como vocês se lembram, é a gordura principal, né? É a molécula de gordura. Então ela pode se tornar todas as demais. Lembrar que a dislipidemia, né, esse distúrbio de lipídios, é muito comum. Muita gente nem sabe que tem, então tem um erro diagnóstico, não um erro, né, mas uma falta do diagnóstico na população em geral. Mas nós temos um dado importante, tem outros dados, mas esse é o que nós vimos na disciplina, que a prevalência de colesterol total elevado, que é a relação entre o ruim, o bom e o VLDL, em 2008, entre adultos, era de 39%, né? Quase metade da população mundial já tinha um colesterol total elevado. Isso provavelmente causado pelo excesso também e aumento da obesidade no mundo todo. Então, quando um futuro aluno de vocês falarem, eu tenho colesterol alto, na verdade, ele está falando que tem provavelmente dislipidemia, mas tem que ver se é o total que está alto, é o LDL que está alto, é o HDL que está baixo, é o triglicérides, porque envolve muito mais, né? Mas os alunos geralmente leigos, eles têm essa relação de colesterol, eu tenho colesterol, primeiro de tudo. Que bom, né? Todo mundo tem. Mas quando ele diz isso, quer dizer que ele está com colesterol elevado. Mas a gente precisa visualizar e pesquisar um pouco mais qual colesterol está elevado.
E o problema disso tudo são as consequências, né? A principal consequência é o infarto agudo do miocárdio pela obstrução de uma das artérias, principalmente do coração, que são as coronárias, e isso dificulta e diminui a irrigação para o próprio coração e gera um infarto. Mas isso é ao longo do tempo, né? Demora bastante para acontecer. Então, a principal consequência, se eu não posso dizer uma das únicas, é o infarto agudo do miocárdio. Em raros casos, nós temos trombose com embolia, ou até mesmo acidente vascular cerebral, mas não é comum. A origem das dislipidemias varia bastante, mas nós temos, de uma forma geral, a divisão entre a origem primária, causas primárias e causas secundárias, tá? Uma causa bastante importante é a genética, né? Que aí nós temos a hipercolesterolemia familiar, que é uma doença à parte. É o HF que os médicos relatam, que é aquela que eu tenho, para quem assistiu a aula viu, que eu comentei, eu tenho hipercolesterolemia familiar, né? Muitas pessoas da família, parte de mãe. O ambiente onde essa pessoa vive, no caso, não é um ambiente só físico, mas um ambiente que favoreça o sedentarismo, um ambiente que favoreça uma alimentação desequilibrada. E aí, especificamente, o próprio sedentarismo e as dietas inadequadas, com excesso de carboidrato e excesso de gorduras de baixa qualidade. Quando eu falo em gordura, não só o óleo em si, castanhas, enfim, até porque essas não são de baixa qualidade, as castanhas, alguns tipos de óleo, mas presentes também em carne vermelha, né, em carnes bem gordurosas. São os principais fatores, tá? O tabaco vai auxiliar, o álcool, mas é tudo uma combinação, por exemplo, do tabaco e do álcool, com essas causas primárias, como dieta inadequada, sedentarismo, genética e ambientes favoráveis ao surgimento da dislipidemia. E aí nós temos o envelhecimento, nós temos a causa secundária, né, que eu trago aqui como, novamente, o envelhecimento, o passar da idade. Quanto mais, é óbvio, quanto mais velho o indivíduo, mais idade, todas as estruturas corporais estão mais velhas, elas funcionam um pouco menos ou mais lentamente, o que favorece o surgimento ou a evolução de dislipidemia. E ainda, desculpa o termo, né, primário e secundário, mas e ainda como termo e de causa secundária, nós temos a dislipidemia secundária a outras doenças. A própria trombose e embolia pode ser uma doença primária que causa como secundária dislipidemia. Diabetes tipo 2, hipertensão arterial também são exemplos. Secundárias a medicamentos são bem raras, mas o próprio uso excessivo de corticoide pode gerar em algumas pessoas um risco maior de dislipidemia. E a dislipidemia secundária a hábitos de vida inadequados, quando a genética não está presente, né, quando é só alimentação, só o sedentarismo que causou aquela dislipidemia. O difícil é saber o que realmente causou a dislipidemia de forma direta. Então aqui, pessoal, a gente consegue ver, né, nós já vimos isso, vocês têm isso no material de vocês, é só para a gente relembrar, que tem aí algumas doenças de uso de medicamentos. Vejam ali, medicamentos gerais, né, de diurético, beta-bloqueador, mas eu dei o exemplo do diurético, pode aumentar ou diminuir alguns dos tipos de colesterol que nós temos. Então, CT, colesterol total, HDL-C é o HDL, colesterol bom, e TG, triglicérides. E ele mostra, né, que nós temos, por exemplo, lá o primeiro, a insuficiência renal crônica tem um fator importante para aumentar o colesterol total, diminuir, né, ou ter algum impacto no HDL, não se sabe o que, e aumentar o triglicérides. Então, quando a gente tem um maisinho, quer dizer que aumenta, e o menos quer dizer que diminui, óbvio. E quando tem um asterisco, é que é meio incerto o que aquilo ou aquele medicamento pode causar. Se a gente vê ali tabagismo, não se sabe ao certo o efeito no colesterol total, mas ele diminui o colesterol bom, que é o HDL, e também não se sabe o efeito específico dele nos triglicérides. Então, nós temos essa tabelinha, esse quadro, no caso, que nos ajuda a ter uma noção das causas e o quanto elas podem impactar nos níveis de colesterol total, triglicerídeos e HDL. Bom, os exames laboratoriais servem como um foco, né, para o diagnóstico
da dislipidemia, só isso, não tem outra forma, então exame de sangue, e também o histórico de hipercolesterolemia familiar. Então, uma conversa, uma anamnese que o médico geralmente faz, não é você que vai fazer isso, mesmo que você possa fazer, o foco é sempre no cardiologista, né? E aí nós temos o quadrinho que vocês já viram, mas de referência. Isso também não há necessidade de decorar, porque a gente, sempre que vai receber o exame de um aluno na mão, ou você vai fazer um exame, ou de algum parente, você tem do lado ou embaixo os valores de referência, né? Mas só para a gente relembrar e ilustrar, o colesterol total ainda é considerado desejável quando abaixo de 190 miligramas por decilitro de sangue, isso em jejum, tá? Geralmente a gente faz sempre em jejum, mesmo tendo esses dados sem jejum. E quando acima de 190, a gente tem um risco um pouquinho aumentado de problemas cardiovasculares, tá? O tratamento vai envolver reduzir esses triglicérides ou reduzir o colesterol ruim, aumentar o bom. Lembra que o bom tem aquela função de limpeza e também de prevenir que o LDL acumule placas de gordura na artéria, então o HDL tem que estar alto, o LDL tem que estar baixo, porque é o LDL que faz o acúmulo de placas de ateroma na parede das artérias. Então isso tem que acontecer no tratamento, e o tratamento envolve também reduzir os fatores de risco. O uso daqueles medicamentos que alteram o colesterol, a alimentação equilibrada, baixo uso de álcool, eliminar o tabaco, o estresse reduzido e prática de exercício físico. Então, o tratamento vai envolver toda essa educação do aluno com a parte nutricional, com hábitos de vida e, no seu caso, como futuro profissional de educação física, focar aí no exercício físico, ok? Então, além de controlar o estresse, temos ali embaixo cessar o fumo, como eu já falei, controlar a ingestão de álcool. A alimentação, o nutricionista vai trabalhar, mas você pode dar algumas orientações, como eu trago aí, não vou focar nisso de novo. Mas o exercício físico é a nossa praia, né? É o que a gente realmente atua mais, e vocês vão atuar, e é aí que entra o nosso trabalho, o trabalho de vocês. Mas vocês podem sim entrar com uma intervenção também secundária para melhorar o estilo de vida dessas pessoas, né? Um bate-papo, diálogo, mostrar o que é bom e não é bom para a saúde dessas pessoas, faz parte também do nosso trabalho. Então, o exercício físico, independentemente de qual seja, vai trazer aí alguns benefícios, né? Principalmente alterar as subpartículas de LDL, então reduzir o colesterol ruim, vai usar mais o triglicérides, a gordura pura, que está entre os músculos, né, intramuscular, por isso que o exercício físico reduz bastante o triglicerídeos, quando ele está alto, pode ser por sedentarismo ou baixa frequência e intensidade de exercício, vai causar um desequilíbrio que tem que acontecer e aumentar a limpeza de triglicerídeos e VLDL, vai usar mais a gordura como fonte de energia, então vai aumentar a oxidação de gordura, reduzindo a gordura total e visceral, principalmente a visceral, que é mais importante, perigosa para a dislipidemia, e até mesmo aumentar, trabalhar ali nas expressões gênicas dos receptores de LDL para que consiga usar mais essa gordura como energia. Então, nós temos aí de recomendação, né? Exercícios aeróbios. Essas recomendações sempre em cima do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que vocês estão cansados de me ouvirem falar sobre isso, mas o manual, né, que nós temos na área há muitos anos. Eles recomendam que seja feito 5 ou mais dias de exercício aeróbio por semana, né, para aumentar o gasto calórico dessa pessoa e aumentar também o consumo de gordura. Que a intensidade desse exercício aeróbio seja em torno de 40% a 75% da frequência cardíaca de reserva, podendo ser mais, lembra que são recomendações mínimas, e o tempo que esses exercícios por dia sejam de 30 a 60 minutos, né, ou o que for desejável para aquele dia, porque às vezes você engloba o aeróbio junto com um treino de resistência muscular, treinamento de força, você tem que acabar reduzindo um pouco os aeróbios. E podem ser feitos 10 minutos em blocos, 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, 10 no começo do treino, 10 no final. Isso são só recomendações.
que com o decorrer do tempo, você, como futuro profissional, vai conseguir adequar com aquilo que você acha melhor. E que esse exercício aeróbio seja um tipo de exercício agradável para a pessoa, mas que seja aeróbio, então que trabalhe grandes grupos musculares, que sejam cíclicos, sem muitas pausas. E você pode incluir junto exercícios de equilíbrio, de flexibilidade, até mesmo se for uma pessoa mais idosa. Os exercícios de equilíbrio vão ajudar bastante na redução do risco de quedas, né? E progredir sempre que necessário, principalmente na intensidade. Já nos exercícios resistidos, o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda fazer no mínimo 2 a 3 vezes por semana, trabalhar os grupos musculares maiores de início, mas isso pode ir sendo alterado com o decorrer do treinamento, numa intensidade de 40 a 70% de uma repetição máxima, de 8 a 12 repetições, de 2 a 4 séries, e um treino de 30 a 60 minutos. Se for um treino só disso, né? Se for, novamente, intercalar com aeróbio, você pode brincar com essa questão do tempo, a inclusão de novos exercícios. Lembrando, mais uma vez, que são exercícios recomendáveis no mínimo. Tá? Cada pessoa é uma, a avaliação que você vai fazer vai trazer mais respostas do que você pode trabalhar com eles, tá? Bom, e é isso, a gente pôde aí relembrar alguns pontos-chave, né, alguns tópicos importantes da dislipidemia. Não é teoricamente difícil, nem na prática é difícil trabalhar com essas pessoas. Eles trazem respostas, o exercício traz respostas muito importantes e de boa qualidade para essas pessoas, sempre que eles refazem o teste sanguíneo, né, o exame laboratorial, eles têm resultados muito importantes, né? Mas isso também tem que ser atrelado ao medicamento, caso a pessoa utilize medicamento, e à prática de uma boa dieta, né? Então, ter boas práticas alimentares durante o dia, tá bom? A gente se vê, então, na live, se você está assistindo isso antes da live, e sempre que possível e necessário, volte essa aula para relembrar alguns desses pontos-chave da prescrição, do exercício para dislipidemia, assim como para as questões clínicas, né, a teoria sobre essas doenças, tá bom? Tchau!